No nosso relato de hoje, a gente vai ouvir a história do João, que é um homem típico brasileiro, né, trabalhador, que dá o suor ali para o sustento da sua família e que, infelizmente, passou por uma grande traição, né? A sua esposa o traiu enquanto ele saía para trabalhar. E no nosso relato a gente vai ver como que ele lidou com essa situação e como que ele descobriu toda essa traição e o que aconteceu depois, tá bom? E aproveitando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e ao final deixa um comentário aqui me falando o que você achou. Então, sem mais enrolações, vamos lá para o relato de hoje. Eu sou o João, tenho 42 anos, moro em Betim, Minas Gerais, trabalho numa fábrica de autopeças aqui da cidade, daqueles serviços pesados de chão de fábrica mesmo, que faz a gente sair de casa cedo, antes do sol nascer, e volta só à noite, cansado, com o corpo moído, mas com a sensação de dever cumprido. Sempre acreditei que estava construindo uma vida honesta, com sacrifício, para dar conforto para minha família. Casei com a Mariana quando eu tinha 29 anos e ela tinha 24. A gente se conheceu na igreja, acredita? Eu trabalhava muito naquela época, mas sempre arrumava um tempo para sair com ela. Tomar um sorvete, ir numa pracinha. Ela tinha um jeito doce, parecia tão diferente das outras mulheres que já tinha conhecido. Não demorou muito para a gente se casar. Tivemos 2 filhos, que hoje estão com 9 e 12 anos. A vida nunca foi fácil, mas eu nunca reclamei. Sempre acreditei que cada calo na minha mão era a prova do meu amor por eles. Enquanto eu passava o dia ralando na fábrica, acreditava que ela cuidava da casa, dos meninos e esperava por mim. Era daqueles caras que saía de manhã já pensando no abraço dos filhos e no beijo da esposa quando retornasse à noite. Mas as coisas começaram a mudar. Os vizinhos começaram a me dar recados atravessados. Primeiro foi a dona Cida, do número 23, que um dia me parou no portão e disse: João, você é trabalhador demais, mas fica de olho, viu? Mulher bonita sozinha em casa, a vizinhança comenta. Eu achei uma falta de respeito, fiquei até com raiva, sabe? Pensei, esse povo não tem o que fazer, fica inventando fofoca da vida dos outros. Cheguei em casa meio atravessado, com vontade de comentar com a Mariana, mas aí vi ela brincando com os meninos, rindo, pensei, que bobagem, minha mulher jamais faria isso comigo. Só que os comentários continuaram. Outro vizinho, o seu Zé, veio falar comigo, tinha visto um rapaz novo entrando em casa quando eu já estava na fábrica. Disse que era sempre na parte da manhã quando os meninos já estavam na escola. Eu não quis acreditar. Como assim? Logo a Mariana, minha mulher? Eu negava, batia no peito e dizia para mim mesmo que era mentira. Mas lá no fundo mesmo, a dúvida começou a crescer dentro de mim. Mariana começou a mudar o jeito. Antes, quando eu chegava do trabalho, ela vinha logo me abraçar, perguntava como foi o meu dia. Depois passou a ficar um pouco mais distante, dizia que estava cansada, que tinha dor de cabeça. O sorriso já não era mais o mesmo. Outra coisa que eu observei, ela nunca foi muito apegada no celular, mas de repente não largava mais. Se eu chegava perto, ela virava a tela rapidinho, se tocava, corria no quarto para atender. Quando eu perguntava quem era, respondia sempre, uma amiga. Eu tentava me convencer que era coisa da minha cabeça, que eu estava cansado, que era a rotina pesada da vida de casado, mas aí vinham os vizinhos de novo com os seus comentários e cada palavra deles me corroía por dentro. Um dia, não sei explicar porquê, mas acordei com uma angústia diferente no meu coração. Decidi que não ia para a fábrica naquele dia. Liguei para o meu chefe, inventei que estava passando mal e fiquei em casa de olho. Fiquei dentro do carro, estacionado umas ruas depois esperando. O relógio marcava umas 9 da manhã quando eu vi. Um rapaz até novo, devia ter uns 20 e poucos anos, talvez nem isso, atravessou a rua e parou em frente da minha casa. Era um vizinho recém-chegado. Eu já tinha visto ele jogando bola na rua com os outros moleques. Nunca imaginei. Enfim, ele tocou a campainha e Mariana abriu a porta num sorriso que eu não via faz tempo. Um sorriso diferente, sabe? Não era um sorriso de esposa, era o sorriso de quem está esperando por alguém. Deixou ele entrar rapidinho.
Naquele instante eu senti meu corpo inteiro gelar. Foi como se todo o sangue tivesse sumido. Minha mão tremia no volante. Fiquei alguns minutos tentando me convencer de que não era o que parecia, mas eu sabia, lá no fundo, eu já sabia. Saí do carro, caminhei até minha casa. Cada passo pesava 1 tonelada. Quando entrei, ouvi risadas vindo do nosso quarto. Subi devagar, com o coração batendo tão forte que parecia que ia rasgar do peito. Quando eu abri a porta, lá estavam eles, minha mulher, a mãe dos meus filhos, a mulher que eu mais amava, deitada na cama que eu comprei com tanto suor, nos lençóis que eu paguei com o meu trabalho, nos braços de um moleque que parecia poderia ser um filho para mim. O mundo parou, senti como se tivesse levado uma facada. Ela arregalou os olhos, tentou se cobrir. Ele pulou da cama desesperado, pegou as roupas no chão. Eu não conseguia me mexer e só fiquei ali, parado, olhando para aquela cena que ficava gravada sempre na minha mente. Tudo que eu consegui dizer foi, por quê? Minha voz saiu fraca, quase um sussurro, mas carregada de dor. Ela chorava, dizia que estava sozinha, que eu só trabalhava, que a rotina tinha matado o nosso casamento. Eu queria gritar, queria quebrar tudo, mas eu não consegui. Só chorei, chorei como uma criança. Naquele dia, peguei uma sacola com algumas roupas, saí e não olhei para trás. Saí de casa andando sem rumo. Nem lembro como cheguei até a esquina. As pernas tremiam, pareciam que o chão ia abrir a qualquer momento. Eu só carregava aquela sacola com algumas roupas, como se aquilo fosse tudo o que restava da minha vida. Passei pela dona Cida, a vizinha fofoqueira que havia me alertado. Ela me olhou com aqueles olhos de pena e tristeza, abaixou a cabeça e disse, eu tentei te avisar, João. Não consegui responder nada, apenas segui andando, com a visão turva de tanto chorar. A sensação era de que todo mundo na rua já sabia, menos eu, e realmente era. Os vizinhos viam um entrar e sair daquele moleque, e eu, cego pelo amor e pela confiança, não quis enxergar. Eu me senti um completo palhaço. Naquela noite eu dormi no quarto dos fundos da casa do meu irmão. Ele me recebeu sem perguntar nada, só me abraçou. Eu precisava disso, silêncio e um abraço e nada mais. Mas a cabeça não parava. Cada vez que fechava os olhos, aquela cena dos dois pelados em cima da minha cama, ela voltava. Ela deitada com aquele moleque, parecia um filme de terror que se repetia sem parar. Eu não conseguia acreditar que aquela mulher, que foi minha companheira por tantos anos, tinha tido a coragem de fazer aquilo comigo. E a pior parte, como eu ia explicar isso para os meus filhos? 2 dias depois, voltei em casa para buscar mais roupas. Esperei o horário em que sabia que o vizinho, moleque, não estaria por lá, mas mesmo assim meu coração disparava quando entrei. Os meninos estavam em casa, felizes em me ver. O mais novo agarrou minhas pernas, perguntando por que eu estava dormindo fora. Foi a conversa mais difícil da minha vida. Não quis falar mal da mãe deles, porque apesar de tudo, ela ainda era mãe e era uma boa mãe. Disse apenas que eu e ela estávamos passando por um problema e que por um tempo eu ia ficar fora de casa. Eles choraram, me perguntaram se a gente ia se separar de vez e eu só chorei junto, sem conseguir dar uma resposta. Mariana tentava se aproximar, pedir desculpas, dizer que foi um erro, que estava arrependida, mas cada vez que eu olhava para ela, eu lembrava daquela cena, não tinha como, o respeito tinha acabado e a minha admiração por ela também. Na fábrica todo mundo já sabia, aposto que a metade da fofoca tinha saído dos vizinhos. Eu entrava no vestuário e sentia os olhares atravessados dos colegas. Uns tinham pena, outros riam pelas costas. Isso me matava por dentro. Eu, que sempre me orgulhei de ser um cara correto, agora era conhecido como o corno da rua. Passei noites sem dormir, remoendo tudo. Me perguntava onde foi que eu errei. Será que eu trabalhei demais e esqueci dela? Será que eu devia ter ficado mais tempo em casa? Mas eu tinha que trabalhar, tinha que dar o sustento da minha família. Mas depois vinha a raiva. Não, nada disso justifica o que ela fez. Eu estava lá, sustentando a casa, dando o meu sangue pela minha família. Ela abriu a porta para o primeiro moleque que passou na rua. Não tinha como perdoar. O pior de tudo era que aquele rapaz continuava morando ali, como se nada tivesse acontecido. Jovem, cheio de vida, um garoto que não tinha nada a perder, e eu,
um homem de 40 e poucos anos, com 2 filhos e uma vida construída, tinha perdido tudo por causa de uma aventura barata. Tive vontade de ir até lá e acabar com ele, sabe? Bater nele. No fundo, eu sabia que não valia a pena. O culpado não era só ele, era principalmente ela. Quem tinha feito a escolha errada foi ela, a Mariana. Foram semanas de tormento, até que um dia eu acordei e percebi que eu não podia viver assim, remoendo dor, preso ao passado. Fui ao cartório e dei entrada à nossa separação. Não foi fácil, porque os meninos choraram muito, mas eu sabia que ficar numa casa onde não existia mais confiança só ia fazer mal para todo mundo. Hoje eu moro sozinho em um pequeno apartamento que eu aluguei aqui mesmo em Betim. Ainda vejo meus filhos sempre que posso. Eles dormem aqui comigo nos finais de semana e cada vez que eles vêm, tento mostrar que apesar de tudo, o pai deles continua de pé. A dor não some. Já faz quase um ano e ainda lembro daquele dia como se fosse ontem. Aquela imagem vai me acompanhar até o fim da minha vida. Aprendi que a gente não deve ignorar os sinais que a vida dá. Se eu tivesse escutado os meus vizinhos desde o começo, talvez tivesse descoberto antes, talvez tivesse sofrido menos. Eu era cego, acreditava que comigo nunca ia acontecer, mas aconteceu. E se hoje eu conto essa história, é porque eu sei que tem muita gente vivendo a mesma cegueira que eu vivi. E só tem uma coisa a dizer: presta atenção nos sinais. Não espera ver com os próprios olhos para acreditar. A verdade dói, mas a mentira destrói. Muito bem, pessoal, então esse foi o relato do João, um relato forte, né, de traição, bem triste, né, ele saía para trabalhar e infelizmente a esposa dele, ainda com a desculpa de que ela se sentia sozinha, o traía, né? É um relato, uma história real, né, que ensina a gente que, infelizmente, nem toda a confiança, nem todo o amor que a gente dá para o nosso cônjuge, para outra pessoa, é recíproco, né? Nem todas as pessoas têm aquele cuidado de ser fiéis a nós. Então fica aí um alerta para todos nós, para você que está assistindo o meu vídeo, fique um alerta para você também e saiba que a vida ela não termina com uma separação e nem termina com uma traição. É doloroso? É difícil? É. A gente sofre sim, mas é possível você se reerguer. Afinal de contas, a vida ela continua. E basta a gente acreditar, né, que a vida vai ser melhor, que a gente vai conseguir continuar vivendo a nossa vida. Apesar da dor, a gente vai continuar, porque nós precisamos continuar trabalhando, vivendo e procurando ser felizes da forma que dá, né, gente? Então, muito obrigado aí pela companhia de vocês. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram desse vídeo, gostaram desse relato. Deixem a opinião de vocês. Isso ajuda muito a gente aqui do canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço. Fique com Deus.